Boa tarde, cumprimentando o presidente vereador Almir, cumprimento os demais vereadores. Sempre é muito bom estar nessa casa, principalmente falando de um assunto tão importante na nossa comunidade. Não é a primeira vez, né? Isso eu também gostaria de deixar bem esclarecido. Essa casa sempre esteve presente na discussão da regularização fundiária, né, seja na comissão, seja em audiência pública, seja os vereadores nos demandando de forma individual, acompanhando as nossas entregas. Portanto, esse assunto é um assunto de todos e é um assunto que todos acompanham. E parabenizo por isso. Precisamos mostrar que as câmaras de vereadores precisam fazer esse papel, estar junto e contribuir. Para nós, chegando a um final de mandato, né, um mandato do prefeito Mário e da vice Maria, é uma honra a gente poder voltar a essa casa e dizer que nós estamos cumprindo o nosso papel, cumprindo as nossas obrigações, principalmente aquelas que foram tão discutidas lá no início, de que Blumenau não estava avançando. E hoje a gente consegue trazer para essa casa, de forma clara e de fato acontecendo, o que vem sendo desempenhado. Importante dizer também, vereadores, Blumenau tem um grave problema de regularização fundiária. É um grave problema, e é um problema histórico. Nós temos aí apontado 55 áreas irregulares no município. IBGE trouxe 32. Nós temos 55 áreas apontadas pelo Plano Municipal de Habitação nesse município, a qual é lá de 2012, e que nós estamos passando por reformulação. Ele está sendo revisado. E nós vamos ter mais desafios ano que vem quando eles entregarem, porque novas áreas irão aparecer e nós vamos ter que, mais uma vez, nos desafiarmos. Dessas 55 áreas, 17 estão caracterizadas como áreas ZEIS, de interesse social, e de REURB-S, já por força de lei. As demais, muitas delas, a maioria, diria, são áreas particulares, e que a prefeitura tem um papel de estar junto, cobrar a regularização e aprovar a regularização, e estimular que assim o seja feito. Mas das 17 áreas, vereadores e vereadoras, 15 áreas ou já foram executadas ou estão em execução. 15 áreas. Nós acabamos de terminar a assinatura de contrato na sexta-feira passada. 15 áreas em andamento, com recurso na conta do Conselho Municipal de Habitação, que cabe executar e fiscalizar a partir de agora. E as outras 2 áreas? Uma delas está em processo judicial. A prefeitura não consegue regularizar enquanto não tiver uma definição judicial. E a outra vai ser licitada, já vai ser dado início do processo de documentação para licitação esse ano, e no início do ano será licitado, já com recurso previsionado do governo federal, através do PAC REURB, e será executado. Então, teremos 16 áreas em andamento, cumprindo aí quase na totalidade, uma não, porque não nos é dado possibilidade. E REURB-E, nós estamos com 12 áreas em andamento. Então, cumprindo aí num total de 27 áreas, ou regularizada ou em andamento. Lembrando que lá no início, nós estávamos só com o horto, em andamento.
quando a gente começou essa conversa nessa casa. E quero dizer para vocês, porque eu não vou me alongar, o nosso diretor Jefferson vai apresentar e explanar sobre tudo isso que eu acabei de falar. Quero dizer que é uma honra ter o município de Blumenau de forma irmanada com outras áreas, porque se nós estamos executando nessa ordem, nós tivemos apoio do PROCON, com recursos vindo do PROCON e com recursos vindo do COPLAN. Então, planejamento e PROCON investiram. Foram mais de 6 milhões e 200. Secretaria de Obra, que já finalizou, perdão, a infraestrutura de 4 áreas, foram investidos 6 milhões. Nós já tivemos aí a aplicação de 12 milhões e meio na regularização fundiária em 4 anos. Isso é fazer muito, com uma equipe extremamente enxuta, mas uma equipe que a parte dela está aqui conosco, é extremamente comprometida e que faz a diferença e que está mostrando essa diferença com as entregas. Muito obrigada e peço que o meu colega, diretor Jefferson, apresente, então, de forma detalhada e ficamos à disposição para justificar aí qualquer outra dúvida. Obrigada. Boa tarde, presidente Almir. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a comunidade. Gostaria de iniciar, então, a apresentação, Ari. Pode colocar na tela? Sempre quis falar isso, presidente Almir. Bom, vou informar os vereadores, então, o que a regularização fundiária do município fez até o início do ano, né, em toda a sua história, e o que foi executado esse ano. Então, até o início do ano, o município de Blumenau efetivamente entregou a ZEIS o Horto Florestal. Então, foram 257 lotes regularizados, 97 doações de lotes, 119 quitações e pagantes, alguns financiamentos ainda em ativos, e 41 famílias ainda pendentes de titulação. Essas 41 famílias, infelizmente, são aquelas famílias que ou não entregaram alguma documentação, não quiseram assinar o contrato, enfim. Todo o parcelamento do solo foi registrado. Então, o loteamento ele está todo regularizado hoje, faltando apenas essas 41 titulações. Então, o que falta realmente as famílias entregarem a documentação, assinarem contrato com o município. O Horto Florestal foi regularizado pelo programa More Legal, né, uma legislação de 2000 que foi alterada em 2019 e 2021, que hoje é a lei da REURB, em Blumenau. Então, a regularização fundiária hoje ela segue a Lei Federal 13.465 de 2017 e suas legislações municipais e decreto federal, que trata nada mais do que a própria lei da REURB. Em Blumenau, a gente trabalhou no início do ano com acelerar esse processo no município, né, que estava muito parado na questão. Então, a gente dividiu o processo administrativo da REURB em 4 etapas, sendo elas a primeira etapa, a instauração da REURB, a segunda etapa, a notificação dos confrontantes, que é feito pela Procuradoria-Geral do município, a etapa 4, que é os projetos de regularização fundiária. Então, aqui a gente tem análise ambiental, geológico, todos os pareceres SELESC, SAMAI, então tudo necessário para a aprovação do loteamento. A quarta etapa, a emissão da CRF e o registro do loteamento. Com essas alterações, no início do ano, tanto da parte administrativa quanto da equipe técnica da regularização fundiária, a gente teve um aumento de 1.300% na quantidade de lotes sendo regularizados entre REURB-E, que é a REURB particular, e a REURB-S em Blumenau em apenas 8 meses. Isso são dados somente deste ano. Então, a regularização fundiária, o que foi concluída e entregue em 2024, entre REURB-S, a social, executada pelo município, quanto a REURB-E, que é a REURB particular, que também é aprovada pela Diretoria de Regularização Fundiária.
Então, até o momento, a gente entregou 4 loteamentos. Então, a gente tem o Madre Paulina no Texto Salto, uma REURB S. O loteamento Água Verde 2 no Passo Manso, uma REURB particular, que a gente fez a entrega neste sábado. O loteamento Bertoldi Aeronous Dickmann no Garcia. E o loteamento Renzel na Itopava Central. Foram mais de 90 certidões de regularização fundiária entregue nesses 4 loteamentos. Previsão para 2025, inicialmente, é regularizar outros 15 loteamentos entre REURB E e S, que estão na fase final já de regularização fundiária. Então, esse aqui é o loteamento Madre Paulina, que foi entregue no início desse ano, lá no mês 5, mês de maio, no Texto Salto. Então, aqui a gente tem a área, né, algumas fotos da entrega. O loteamento Água Verde, aqui são 59 certidões de regularização fundiária entregue no Passo Manso. O loteamento Renzel, na Itopava Central, também foi regularizado, são mais 15 certidões de regularização entregue. Loteamento Bertoldi, no Garcia, 9 certidões de regularizações entregue, aprovado e entregue esse ano. Esse aqui é um modelo da nossa certidão de regularização fundiária entregue para os moradores e para a empresa contratada, né, para fazer o registro. Então, vereadores, sobre REURB social, né, além do que a gente já entregou, o que está em execução pelo município de Blumenau. Então, em execução, na REURB social, a gente tem 2.044 lotes em regularização, sendo que a equipe da regularização, no início do ano, quando a gente entrou na diretoria de regularização fundiária, a gente tinha 190 lotes em regularização fundiária, com uma equipe de 9 servidores. Hoje eu tenho a mesma equipe para regularizar 2.500 lotes. Hoje eu tenho mais de 2.500 lotes em regularização fundiária. Então, em REURB social, a gente tem 2.044 lotes em regularização, sendo as ex-Vila Vitória, a gente está na fase final de regularização. O projeto de regularização fundiária deve ser aprovado na semana que vem, esse loteamento. Fica ali localizado na Rua da Coca. Zeis Morro do Aipim, então lá em cima no Frozen. A gente está iniciando lá, está na fase inicial de levantamentos para a gente iniciar a regularização do Morro do Aipim. Referente ao credenciamento, que trouxe as áreas Zeis para a regularização, o que a gente tem em execução hoje, o que está sendo executado, não o que vai ser contratado. Isso aqui está sendo executado hoje. A gente tem nas áreas Zeis 1.984 lotes em regularização pelo credenciamento. Vila Bromberg e Vila Feliz, Vereador Romário da Conceição Badia, Morro Dona Edith, Vila Enze e Arroizeira, Sol Nascente e Morro da Pedreira, Emo Vemut e Morro do Arthur, Viganville, Morro de Jerônimo, Correia, Morro da Figueira, Morro da Garuva. Essas áreas somam quase 6 milhões de investimentos por parte do município, somente na parte de regularização fundiária, mais os projetos de infraestrutura que serão implantados posteriormente a isso. Durante o processo de regularização fundiária, a equipe técnica vai fazer o levantamento das obras que terão que ser executadas, a gente vai concluir a regularização e o registro do loteamento e vai prever as obras previstas para o loteamento. Dessas 11 ordens de serviço, as 4 primeiras áreas, Vila Bromberg, Vila Feliz, Romário da Conceição Badia, Morro Dona Edith, Vila Enze e Arroizeira, já estão na etapa final, já estão na etapa 3 do credenciamento da REURB. Então, a gente já está na fase final de aprovação de projeto e emissão da certidão de regularização e entrega e abertura das matrículas. Então, nas leis da Vila Bromberg e Vila Feliz, o que foi concluído até o momento? Lembrando que as 4 primeiras áreas que a gente assinou ordem de serviço, o processo administrativo dele tem apenas 3 meses. Então, o processo hoje de regularização fundiária está muito rápido. Então, a gente já está na fase final já de aprovação dos 4 primeiros loteamentos. Então, o que a gente já concluiu nas leis Vila Bromberg e Vila Feliz? Foi entregue já o plano de trabalho, as matrículas atualizadas nos imóveis, levantamento do plano altimétrico, então a medição dos terrenos todos foram feitas, planta do perímetro do núcleo, histórico preliminar de ocupação jurídica, urbanística e ambiental do núcleo, comprovação do núcleo implantado antes de 2016 e a instauração da REURB, que é a etapa 1 do credenciamento. E o que está em execução? A notificação de confrontantes, que a EPGM deve entregar ainda essa semana para nós o processo. Então, a etapa 2 vai ser concluída ainda esse ano.
sendo para o ano que vem somente faltando a aprovação do projeto de regularização fundiária e a emissão das escrituras, das CRFs e matrículas, né? Então, aqui é a área, né? Inicialmente, a Vila Bromberg ela foi delimitada como ZEIS, a delimitação em amarelo. Para a regularização fundiária, o município ampliou a área de regularização. Então, a ZEIS Vila Bromberg basicamente dobrou de tamanho. Pelo decreto, a Vila Bromberg tem essa delimitação. ZEIS Morro Dona Edith, todos os processos eles estão na mesma fase, então todos os processos seguem o mesmo ritmo, né? Então, também está na fase final de aprovação, tanto de projeto, estudo ambiental, de risco, também. O Morro da Dona Edith também foi ampliado. Inicialmente, se tinham 276 lotes. Hoje, com a regularização fundiária, no fim do processo, vão ser quase 400 lotes regularizados no Morro da Dona Edith. Quase dobrou de tamanho a regularização da Dona Edith também. O Romário da Conceição Badia também está na fase final de regularização fundiária, tá? Já está na fase de projetos para a emissão da CRF e matrícula. Também teve sua ampliação às vezes da Romário da Conceição Badia, né? São quase 300 lotes sendo regularizados hoje lá. Inicialmente eram 195, acabou ampliando a área das ZEIS. ZEIS Vila Ienze e Arroizeira também está na fase final de regularização fundiária. Então, a gente já está na fase de aprovação de projetos da Vila Ienze também e Arroizeira. Aqui a ampliação não foi tão grande, né, por conta do... foi mais alguns ajustes da parte técnica que a gente acabou ampliando a área de regularização. Lá são 136 lotes em regularização fundiária. Além dessas, no mês de novembro, a gente assinou outras 7 ordens de serviço para a regularização do Sol Nascente Morro da Pedreira, onde a empresa já iniciou os trabalhos, Emovemut, Morro do Arthur, Viganville, Morro de Jerônimo Correia, Morro da Figueira, Morro da Garuva. Além dessas áreas que eu já apresentei, são mais 1.054 lotes que a gente assinou a ordem de serviço para iniciar a regularização fundiária em novembro. No Fundo Municipal de Habitação, que financia o pagamento dessas empresas contratadas, a gente tem recurso do PROCON e do COPLAN, né, que trazem tanto recursos de multa aplicados no município, quanto da outorga onerosa. Então, houve repasse para a regularização fundiária para a gente conseguir fazer essas contratações. Sobre a REURB específica, que é a REURB particular hoje no município de Blumenau, a gente também faz as aprovações do projeto de regularização fundiária, além da equipe fazer a aprovação e análise toda a REURB social, a gente executa também a aprovação da REURB particular. Então, hoje a gente teve um aumento de 80% na quantidade de processos em 2024, isso somente em 2024. São mais de 350 lotes em regularização na REURB particular. Em 8 meses, a gente teve mais de 150 atendimentos sobre regularização fundiária para a modalidade REURB-E, então atendimento de empresas e comunidade querendo buscar sua regularização fundiária, mais de 75 pareceres técnicos emitidos. Temos 8 processos em fase final de regularização, que devem ser entregues ainda no primeiro semestre do ano que vem. Aqui a gente tem o Leonor Fritz, que é uma REURB particular. Então, são 84 lotes aqui sendo regularizados, que está na fase final também de regularização fundiária. Aqui temos todos os loteamentos em regularização na modalidade REURB particular, né? Dilma Proust, na Itopava Central, Itopavazinha, no Bom Jesus, Augusto Viviana, na Itopava Central, Galk, na Vila Itopava, Schulz, na Itopava Central, Leonor Fritz, na Itopava Central, Augusta Kazuki, na Itopava Central, Virgílio Bis, na Itopava Central, Volpe, na Itopava Central, Adele Bauler, no Texto Salto, Silvia Schulli, na Itopava Central, Carlos Horn, no Badenfurt, Arnold Zuck, na Velha Central, e o loteamento Nova Esperança, na Nova Esperança. Então, esses são os loteamentos de REURB-E que estão em execução, além daqueles que a gente já fez a entrega. Então, são outros 3 loteamentos de REURB particular que o município já executou a regularização fundiária. Além dessas áreas, a gente tem a continuação da Romário da Conceição Badia, que a nossa secretária mencionou, que é o loteamento denominado Fritz Kegler, que foi incluído no Programa de Aceleração ao Crescimento, PAC, do Programa Periferia Viva do Governo Federal, foi aprovado.
Então, essa área vai ser regularizada com recursos do governo federal. Temos ainda a Vila União. A Vila União tem um processo judicial que hoje, por recomendação da Procuradoria-Geral do município, a gente retirou ela do nosso credenciamento para posterior uma regularização futura, né? Ademais, 90% das áreas ex de Blumenau estão em fase de regularização fundiária, 40% delas estão na fase final de regularização fundiária. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Agora abro espaço por um tempo de até 1 minuto para perguntas que deverão ser formuladas no microfone central. Para tanto, o vereador deverá dirigir a palavra ao presidente e se ater ao objeto do requerimento de convocação. Alguém deseja? 1 minuto. Dentro do requerimento, né, vereador? Senhor presidente, e dentro de 1 minuto, somente tema do próprio requerimento, eu não poderia deixar de levantar aqui, em nome da Comissão de Regulação Fundiária, o qual eu participei junto com outros vereadores, e trabalhamos muito, trazendo todos os representantes aqui do setor, inclusive a secretária, hoje secretária Patrícia, na época não era, se eu não me engano, era já, e discutimos muito aqui com todo o setor, os tabeliões, cartorários, da regional, inclusive, e dizer, rapidamente, porque o tempo é escasso, parabéns à secretária Patrícia, parabéns ao diretor Jefferson, que Blumenau entregou 0 regulação fundiária em 6 anos. E agora, em 6 meses, depois que os dois estão à frente com afinco, eu quero parabenizá-los de pé aqui, em nome de todos os vereadores da população, parabéns pelo trabalho, e é rápido para fazer, e desejo que Deus ilumine vocês, continue fazendo esse trabalho em prol da cidade de Blumenau, para dar dignidade. Rendo aqui, presidente, só me levanto para parabenizá-los pelo trabalho de eficiência. Obrigado. Parabéns. Mais algum vereador inscrito? Caso não tenha mais nenhum vereador inscrito, o vereador Adriano Pereira. Presidente, na verdade eu só queria, foi importante ter essa oportunidade, a gente tem acompanhado de perto, então muitas dessas informações a gente tem conhecimento e outras não, por isso é importante essa convocação para que a secretária, o diretor venham a esta casa esclarecer para os demais vereadores e para quem acompanha também, né, a TV Legislativa, né, o povo dos 35 bairros da nossa cidade. Mas o questionamento é realmente com relação a como vai ficar essas comunidades que agora foi invertido o processo. E essa minha preocupação, ela é persistente, ela não tem como deixar de ser persistente, porque eu enalteci, inclusive, o trabalho que foi feito na Vila Vitória, na Vila Iense, na Vila União, na Vila Bromberg, com relação à reurbanização, à infraestrutura, toda a questão da dignidade que se levou nessas comunidades. Mas estou preocupado com relação a estas comunidades que agora foram assinadas as horas de serviço, para a questão das escrituras, e a comunidade está nos cobrando, porque achou que seria feito dos mesmos moldes das outras, e inclusive durante esses últimos dias agora, as pessoas vieram me questionar, vereador, e as máquinas vão roncar quando? Vamos ter, aquela placa amarela vai sumir, vai vir a placa verde, como é que é? E aquele esgoto a céu aberto, vai vir um esgoto, não vamos sair dessa situação, vamos ver como foi feito nas outras comunidades também, quando é que vai acontecer isso? Não vai acontecer, não agora. E é isso que tem que ser explicado de forma bem correta, porque o povo dessas comunidades sonhava muito com isso também. E a gente fica preocupado, agora vai vir outra gestão, né, e o tempo e o prazo, se isso realmente vai... Qual é a perspectiva de nós vermos um prazo, de nós vermos nessas comunidades, presidente, isto acontecendo também, a reurbanização, a dignidade para aquelas famílias que residem nessas comunidades, como essas últimas que foram assinadas, que não há uma previsão exata. Viu, Jerônimo, Arthur, Morro da Figueira, Emil Vemut, toda essa questão. Obrigado, vereador Adriano. Então, só se a secretária Patrícia rapidamente quer dar um retorno para o vereador. Sim, esse é um questionamento, até por conta de como nós trabalhamos, né? E a gente precisa esclarecer, e tem esclarecido nas áreas que a gente tem ido. É diferente porque nós estamos num momento diferente. Naquele momento inicial que a gente levou a infraestrutura para 4 áreas ao mesmo tempo, sem fechar a regularização fundiária plena,
Nós tínhamos uma lei municipal que nos permitia, naquele momento, de denominar, de botar a rua como a placa verde, portanto, o município poderia atuar dentro dela, e já levamos 6 milhões de obras de infraestrutura, porque nós não conseguimos, nós já tínhamos levantamentos antigos já prontos, que a gente pôde aproveitar, das empresas que tinham iniciado e parado a regularização há muitos e muitos anos. Com esses dados, a gente conseguiu fechar o processo. Com a aprovação da REURB, agora a gente tem uma outra lógica. Nós temos uma lei da REURB no município, tratando de como ela vai ser executada. A infraestrutura é a última parte, de fato. Ela não é a primeira, ela é a última. E ela tem, inclusive, por força de lei, 2 anos para implantação. Mas o que a gente já faz? A partir do momento que nós estamos instaurando, nós já estamos noticiando para a Secretaria de Obras, para que ela já possa planejar no futuro próximo, quanto antes, né? Mas dentro do planejamento da Secretaria de Obras, a priorização da infraestrutura das demais áreas de REURB-S. Lembrando que a infraestrutura em REURB-E, ela é de responsabilidade dos moradores. No caso da S conosco. E é um grande desafio. Vou dizer para vocês, quem conhece as áreas que a gente está enfrentando na regularização agora, são áreas extremamente delicadas, com problemas geológicos, com problemas ambientais, e que não vai ser fácil regularizar. E outro dado bastante importante, presidente, será que a gente vai conseguir, eu digo, né, o vereador Adriano tem participado dos momentos com as comunidades, e eu tenho falado isso. Todo mundo vai estar certinho e vai receber o seu título? Acho que não. Porque vai evidenciar aqueles lotes que talvez não conseguirão ser regularizados e que nós vamos enfrentar um outro processo, que talvez a gente vai precisar realocar, e aí o programa habitacional vai ser um viés, ou talvez vai ter que fazer obras de contenção. O que a gente vai descobrir a partir do levantamento topográfico, que não só evidencia os lotes, mas as ruas, a via, o loteamento, a partir desse levantamento, vai se abrir um outro momento para a gente enfrentar novos desafios, e com certeza estaremos nessa casa falando sobre isso. Obrigada.